E vamos agora falar sobre o perfil do seu cliente no século XXI. Você já pensou que o cliente consumidor passou por uma geração de antigos usuários até chegar ao seu perfil atual? Vejamos aqui sobre estas gerações de clientes. Cliente primeira geração. Esse tipo de consumidor, vamos chamá-lo de consumidor 1, nasceu em meio à formação da internet, onde o seu poder de compra ainda era passivo, mesmo com sua entrada na era digital. Nesse caso, todo o processo de compra e forma de serviço ainda era decidido pela empresa. A segunda geração, o consumidor número 2. Esse já nasceu na era das redes sociais, com maior poder de decisão que o consumidor 1, já que esse tenha acesso a uma boa quantidade de informações da web. Mesmo assim, ainda era o consumidor que ia atrás da empresa, se estivesse sujeito aos canais impostos por ela. Agora, o cliente terceira geração. Ele surge com o avanço da tecnologia e o alcance das mídias sociais. Esse consumidor 3 passou a ter maior poder na decisão, onde o cliente pode até acabar com a reputação de uma empresa por meio das mídias sociais. Sendo assim, as empresas passam a se moldar ao novo perfil do seu consumidor, e não mais ao contrário. Sabendo que o seu cliente se encaixa no perfil da terceira geração, ele possui as seguintes séries de características. Primeira característica: cliente de terceira geração é bem informado. Seu atual cliente tem acesso à internet, ou seja, possui informações a seu alcance a qualquer hora, em qualquer lugar. Segunda característica: o cliente de terceira geração é consumidor conectado. O seu cliente possui contas em diversas redes sociais e pode utilizá-las para dar um feedback, retornar com a opinião dele sobre a sua empresa e sobre você, seja esse retorno positivo ou negativo. Significa que ele pode elevar a tua imagem com um elogio ou pode te detonar com uma crítica contundente e desagradável. Terceira característica: o cliente de terceira geração é sensível a preços. O seu cliente sempre irá avaliar o preço da oferta. Portanto, ele sempre deve ter certeza que o produto ou serviço valerá a pena. Você tem que gerar muito valor em sua apresentação, enaltecendo com honestidade os benefícios do que estiver vendendo a ele. A quarta característica é que a opinião dos outros importa muito para esse consumidor de terceira geração, pois esse cliente tem confiança em outros usuários. O cliente atual leva muito em consideração as avaliações de terceiro, o que influencia diretamente na decisão de compra e do profissional que fará a venda. Agora que você sabe esses dados, é importante entender que com toda a tecnologia e informação que o seu consumidor tem disponível nos dias atuais, você, como representante de vendas da empresa, bem como a empresa, deve se adaptar ao cliente, não mais ao contrário, como era antigamente. Então, caro vendedor, entenda o comportamento dos clientes. Para planejar bem suas vendas, é preciso saber a maneira como os consumidores fazem as suas escolhas. Um estudo apresentado pelo Sebrae Nacional nos dá uma luz sobre o cliente do século XXI e o comportamento dos atuais consumidores. Incluímos aspectos do estudo para que possamos ter um melhor entendimento do comportamento do cliente na atualidade e, assim, estarmos preparados para atendê-lo e nos relacionarmos com ele. Afinal, nosso objetivo como vendedores é sempre a plena satisfação do cliente. Vamos ver o que nos diz o estudo sobre consumidores e escolhas? Entender como os consumidores se relacionam com produtos, serviços, marcas e, principalmente, como eles fazem suas escolhas pode fazer toda a diferença na hora de colocar algumas estratégias em prática. Para serviços,
é mais importante ir mais fundo e compreender o modo como eles escolhem, como eles constroem a sua experiência e como eles avaliam os serviços. Parece algo bastante subjetivo, mas o comportamento do consumidor é caracterizado pelas atividades mentais e emocionais que ocorrem no momento da seleção, da compra e do uso dos produtos ou serviços. Algumas variáveis influenciam o comportamento. Para o profissional de vendas, atender aos clientes, tendo pleno conhecimento disso, torna mais fácil não só considerar os desejos e as necessidades do consumidor, mas também orientar adequadamente seu trabalho em todas as etapas: prospecção, abordagem, entrevista de venda, sondagem, objeções, etc., que nós veremos nos módulos seguintes, bem como as próprias ofertas para o mercado. Essas variáveis podem ser retratadas através de 4 fatores de influência, que são os seguintes: fator cultural, fator social, fator pessoal e psicológico. São esses os fatores, e nós vamos falar desses fatores de influência na próxima aula.